Olá, bem-vindos! Este é mais um vídeo do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. Hoje enfocamos alguns conceitos dentro da filosofia da ciência, embora alguns termos já tenham sido definidos anteriormente, como, por exemplo, no vídeo a propósito das teorias científicas. Consideremos, de início, o princípio da indução. Não há meios ou processos racionais que permitam a obtenção de generalizações a partir de experiências singulares, ou, em outras palavras, que permitam o salto do particular, isto é, uma parte, para o geral, ou seja, o todo. É este o conceito de indução. A observação e descrição de fatos singulares ou únicos, mesmo em grande quantidade, não geram automaticamente enunciados gerais ou universais. As teorias científicas, enquanto generalizações, não são inferidas ou derivadas de enunciados singulares. Porém, um único enunciado pode refutar a teoria. Aliás, já vimos para trás a noção de refutabilidade como critério de cientificidade proposto por Karl Popper. A indução conduz a uma expansão indevida do que efetivamente se conhece. Dito de outra forma, a indução extrapola o que foi observado. De acordo com o filósofo da ciência Karl Popper, a indução não tem nenhum papel na ciência, e nem mesmo fora dela, como na vida cotidiana. Nas palavras do filósofo, a indução, isto é, usando as palavras dele, a inferência baseada em grande número de observações é um mito. Mesmo assim, a concepção indutivista de ciência é noção bastante difundida desde a Revolução Científica, quando nasce a ciência moderna. Principalmente devido à influência do filósofo inglês Francis Bacon, que viveu entre o século XVI e o século XVII. Na visão baconiana, as ciências naturais seriam ciências indutivas. Em sua obra O Novo Órgano, publicado em 1620, Bacon descreve seu método de investigação científica como novo instrumento de descobertas: o método da indução. Os princípios gerais seriam então derivados de amplo levantamento de dados experimentais. Em suma, no método indutivo, as teorias e outros princípios gerais seriam precedidos dos fatos ou observações. O problema é o seguinte: como saltar logicamente da experiência ou dos fatos observados para a teoria? Onde situar neste esquema os processos não racionais, como a intuição, os insights inventivos, comumente associados a atos criativos e originais, como as descobertas científicas e a elaboração de teorias? Onde situar a sorte, os azares do acaso,
e como inserir inferências indutivas nas formulações complexas de titãs da física teórica, como Maxwell, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, todos eminentes cientistas de gabinete, nenhum cientista experimental. Não faz sentido pensar que as formulações teórico-matemáticas deles foram derivadas da experiência ou de dados de laboratório. O fato é que suas teorias não foram inferidas indutivamente de dados da experiência. Elas não seriam concebidas sem um pensamento feliz, inspirado, um lampejo de discernimento acima de qualquer regra ou procedimento experimental. Sem o germe da imaginação criadora que desafia qualquer apreciação lógica, a ciência e toda a cultura estagnariam. Generalizações baseadas em dados empíricos, em fatos observados, sem suporte teórico, não constituem princípios científicos. Não é a inferência indutiva a partir dos dados da experiência, mas o método da hipótese que constitui a estrutura básica da investigação e da argumentação científicas. O método da hipótese é conhecido desde a antiguidade e, como salienta o filósofo Larry Loudon em seu livro Ciência e Hipótese, é um livro que não tem tradução para o português, ele diz: o método é agora comumente chamado hipotético dedutivo, ou método das conjecturas, ou hipóteses e refutações. O método hipotético dedutivo é a metodologia quase que oficial da comunidade científica no século XX e nessas primeiras décadas do século XXI, assim como a metodologia preponderante entre os filósofos da ciência. É surpreendente que Isaac Newton, o grande Newton, declarasse que não fazia hipóteses. Mas outros eminentes cientistas, seus contemporâneos mais velhos, como Descartes, Boyle, Hooke e Huygens, admitiam a importância da hipótese na investigação científica. Newton, ao contrário, sob a influência de Francis Bacon, fazia a apologia do método da indução. Em seu livro Óptica, Newton reitera sua fé no método indutivo e reafirma que as hipóteses, entre aspas, que as hipóteses não devem ser consideradas na filosofia experimental. Entenda-se, ciência experimental é que, na época, a ciência ainda fazia parte da filosofia. Porém, apesar de seu indutivismo, confesso, alguns filósofos e cientistas salientam que Isaac Newton tem sua obra científica permeada pelo método hipotético-dedutivo de investigação e explicação. Realmente, é só folhear sua obra maior, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, e as hipóteses saltam aos olhos. Afinal, os preceitos baconianos, ao que tudo indica, não são seguidos pelos cientistas no estudo da natureza. As hipóteses orientam a coleta dos dados, dos fatos relevantes na investigação dos problemas. Elas conduzem a pesquisa científica,
São as hipóteses que definem que observações ou experimentos devem ser realizados, sendo tais procedimentos testes para as hipóteses. Obrigado por assistir.